pessoal, meu nome é Lucas Aversário, eu sou CTO da WiseCare Tecnologia e vou estar mostrando para vocês um pouco do Wise Clinic, né? O Wise Clinic ele é uma plataforma completa para atendimentos em saúde, né? Focada ali na telesaúde e em tudo, né, que diz respeito ao arcabouço de uma teleconsulta. Então, não só a realização das teleconsultas, mas também a questão, né, do agendamento, dos documentos clínicos, documentos de apoio e afins, certo? Dessa forma, é, a plataforma ela possui vários papéis, certo? Existe o papel do administrador, que seria o System Admin, que é aquele que pode fazer toda a gestão dos usuários, organizadores, profissionais, pacientes, os outros administradores. Existe o organizador, que é como se fosse uma secretária, né, que permite fazer agendamentos entre os profissionais da organização e os pacientes. E existe o profissional e o paciente. Eu vou estar entrando aqui no profissional, certo? Que é aquele que pode fazer agendamentos para si mesmo, para dar um overview geral das funcionalidades do sistema, sem que isso fique um vídeo longo. Então, lembrando, esse é um sistema white label, certo? Então, ele pode ser customizado, toda a parte de logotipia, né? Essas imagens, o texto, tudo pode ser customizado de acordo com as preferências do cliente. E a questão relacionada aos módulos que vocês vão ver também podem ser ativados ou desativados mediante, né, as preferências do cliente. Então, eu vou estar entrando aqui como profissional, certo? Fazendo o meu login. E no momento que você faz login, você se depara com essa tela, que é uma tela como se fosse uma agenda, né? Aqui eu posso navegar no calendário pelas as minhas consultas que estão agendadas ou que já aconteceram, né? Nesses dias aqui. E aqui eu posso visualizar. Lembrando que eu posso visualizar de duas formas, nessa visualização na agenda de atendimentos, como numa visualização mais focada, né, para os dados médicos, que é essa agenda do dia, onde eu tenho mais detalhes sobre aquele meu paciente ou sobre aquele meu agendamento do que na visão anterior. Então, voltando aqui para ela, certo? A gente tem de cara aqui em novo agendamento, no botão novo agendamento, duas modalidades de consulta. Uma é a realização de uma interconsulta ou consulta de maneira instantânea. Ou seja, por algum motivo, aquele meu paciente ou aquele meu profissional convidado, né, se for uma interconsulta, não está cadastrado no sistema e eu preciso, né, realizar essa consulta o mais rápido possível, seja porque é uma situação emergencial, seja porque eu não tenho como cadastrar ele agora. Então, né, o nosso sistema ele segue o manual para a saúde digital do Ministério da Saúde, publicado ali no final de 2022, né? E uma das formas de realização de consultas e interconsultas é de maneira instantânea e emergencial, que a gente consegue realizar por meio do preenchimento dessas informações aqui, que ele vai criar nada mais nada menos do que um agendamento instantâneo, ou seja, para o momento que você finalizar a solicitação. A outra forma é a forma tradicional de agendamento, certo? Clique em agendar atendimento, vou escolher um paciente cadastrado, certo? Então, vou escolher essa conta aqui de teste, lembrando que eu estou aqui numa organização de teste, certo? Vou escolher um tipo de serviço, então dentro desse tipo de serviço eu vou ter interconsulta, primeira consulta, nova consulta e afins. Então eu vou aqui e escolho interconsulta, por exemplo. Lembrando que cada um tem as suas regras, né, atreladas. Então eu posso dizer que a primeira consulta eu só posso escolher pacientes para essa primeira consulta que nunca fizeram uma consulta antes. Uma nova consulta seria uma consulta para um paciente que não tem uma consulta anterior marcada como retorno. É, e assim vai, né? Eu posso atribuir regras a esses tipos de serviço, certo? Convênio, se eu for escolher algum convênio, lembrando que isso aqui pode ser desativado. Modalidade, que pode ser remoto ou presencial. Por quê? Porque a gente pode dar apoio somente ao agendamento e tudo aquilo que está no arcabouço da consulta, como documentos clínicos, documentos de apoio, mas não gerar uma teleconsulta atrelada, ou seja, seria o caso da modalidade presencial, certo? Prioridade, se a pessoa é idosa, deficiente, se tem autismo, né, as prioridades por lei. Unidade de saúde, no caso aqui a gente está puxando do CNES aqui da Paraíba, para dar como exemplo, né, mas pode vir uma lista personalizada ou puxar do CNES do estado ou do município, né, do cliente. E aqui, se eu tenho alguma observação, esse paciente.
Aqui eu posso adicionar mais profissionais, certo? Então aqui eu posso adicionar, como é uma interconsulta, eu posso adicionar outros profissionais. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e adicionar, por exemplo, um médico cardiologista, certo? Nessa consulta. Posso, inclusive, adicionar profissionais externos, certo? Então, digamos que eu queira agendar, mas para um profissional que não está cadastrado, que eu não quero cadastrá-lo, porque ele vai ser um profissional que só vai participar uma vez de uma consulta, então eu consigo fazer aqui também e enviar o convite para ele via e-mail, né, um link de e-mail. Vou definir a data e a hora, certo? Então posso definir para hoje, por exemplo. Aí eu já tinha uma, né, das 13 às 13h30, então ela fica aqui travada, então posso definir, por exemplo, das 14 às 15. Lembrando que esse horário também pode ser travado em função de uma escala, isso é preferência do cliente. E por último, colocar um convidado que seria um terceiro, né, para acompanhar essa consulta. Isso aí é uma coisa que o Ministério, né, da Saúde, ele permite no Manual de Saúde Digital por vários casos, né? Imagine que você tem um filho que mora em outra cidade, que deseja acompanhar uma consulta e você é um paciente idoso. Então, é bem interessante essa funcionalidade. O convidado recebe um link de convidado por e-mail. Quando eu concluo, certo? Vão ser gerados, vai ser feito o agendamento, certo? E tudo necessário para que seja feito, todas as conferências necessárias, de escala e etc. E aí vão ser gerados dois links, certo? Um link para o profissional e um link para o paciente. Lembrando que o nosso sistema, ele também, além de notificar por e-mail, ele também possui integração, né, com SMS e com WhatsApp, desde que o cliente ele provisione uma chave, né, de acesso a um número ali, né, para que a gente possa fazer esses envios via API do WhatsApp. O link para o profissional, ele está aqui porque caso, né, o cliente tenha alguma forma de comunicação que não seja WhatsApp, que não seja e-mail, que não seja SMS, que ele deseja enviar esse link, copiar e compartilhar, ele pode. Lembrando que o profissional ele precisa se autenticar, certo? Para poder realizar o ingresso nessa consulta. Já o link para o paciente, ele permite um acesso direto, né, na consulta. Então, ele também pode ser compartilhado e ele permite um acesso direto, já que cabe ao profissional verificar que aquele paciente é realmente a pessoa que ele fez o agendamento. Quando eu clico em OK, ó, vai ser gerado esse novo agendamento, ele fica aqui com status agendado, certo? E eu posso fazer o ingresso. No momento que eu faço o ingresso, eu vou estar aqui numa videoconferência da nossa API, certo? Da nossa Wise API. Então, tudo isso aqui, né, pode ser ativado e desativado de maneira customizada. Eu posso dizer, né, para as preferências do cliente. O cliente não quer que o paciente possa compartilhar a tela, ou que o profissional possa compartilhar a tela. Não quer que use o chat. Então, esses botões eles podem ser habilitados e desabilitados, certo? A conferência ela tem aqui o módulo de acessibilidade em Libras, certo? Então aqui a gente consegue, né, dentro da conferência, né, utilizar a acessibilidade com o avatar em Libras, certo? No momento que o avatar inicia, aqui ele vai fazer umas boas-vindas, né? Que eu posso até zerar aqui. Bom dia. Esta é a demonstração de acessibilidade. E no momento que eu falo, né, isso aí vai ser passado, certo, para o avatar. Se eu resumir aqui o comportamento dele, ó, ele vai fazer exatamente o que foi falado, né? Isso é muito interessante porque possibilita uma comunicação, né, do profissional, por exemplo, com um paciente que muitas vezes é alfabetizado diretamente em Libras. O que é que nós temos mais aqui? Nessa barra lateral é possível realizar anotações, certo? Lembrando, não somos um sistema de prontuário eletrônico, somos um sistema que busca viabilizar teleconsultas e se integrar com o prontuário eletrônico, certo? Então, aqui eu posso fazer anotações e navegar nas anotações de consultas anteriores que eu tive com esse paciente. Essas anotações vão ficar salvas, certo? Podem ser criados documentos clínicos já dentro da consulta. Então, eu posso fazer atestado médico, receita simples, receita especial, antimicrobiana, requisição de exames, relatório médico, cada um com um template de preenchimento. Então, por exemplo, se eu for fazer uma receita, ó, eu posso aqui ó, dizer que é para esse paciente, que é um paciente que já está cadastrado, colocar a droga aqui, certo? E adicionando quantas drogas eu quiser. E no final, quando eu fechar a minha receita, né? Aqui no caso, não estou com o assinador instalado, mas caso eu estivesse com o assinador instalado, eu poderia já assinar, né? Escolher um desses assinadores, seja o nosso assinador proprietário para certificados que estão já instalados, ou seja, o nosso assinador, né, o Vida, né, que é o que tem a parceria com o CFM, né? E no momento que eu fizesse, né, essa assinatura e gerasse esse documento, ele ficaria com um formato parecido com esse, então com
por exemplo, aqui um atestado, né? Lá embaixo aqui com a assinatura. Lembrando que todo esse template aqui do documento, ele também é customizável, certo? Questão de logomarca, de cores, de campos, isso também é customizável pelo cliente. Aqui a gente tem um campo de documentos de apoio, certo? Onde nada mais é do que um file share, né? É um compartilhador de arquivos entre médico e paciente, paciente e médico. E aqui eu posso, né, selecionar, por exemplo, uma imagem e fazer o envio dessa imagem do médico para o paciente ou do paciente para o médico. E essa imagem vai ficar vinculada à consulta. Isso vale para exame, vale para vídeo, vale para vários formatos de arquivo que a gente suporta, até 500 MB. A outra aba aqui é a aba, né, de swap, ou seja, onde o profissional, ele durante a consulta, ele vai poder fazer a evolução do swap do paciente, né? Então, isso é bem interessante porque isso aqui pode ser integrado diretamente ao prontuário, isso aqui que seria a evolução do prontuário, inclusive, certo? E aí você salva, isso fica vinculado à consulta. E por último, a gente tem uma integração com o eSUS que pode ser feita via API ou via o Embed, né? Esse Embed aqui, no caso aqui a gente tem um exemplo da PEC estadual da Paraíba, que é uma PEC que hoje não tem ainda a API da RNDS, então a gente consegue embedar mesmo via um iframe aqui num pop-up. Quando a consulta ela é finalizada, certo? A gente pode dar um dos 6 desfechos possíveis, certo? Então aqui vou dar, por exemplo, alta clínica. Esses desfechos vêm do Manual de Saúde Digital também, certo? E cada um tem suas implicações. E aí no momento que eu dou alta clínica, ó, eu consigo visualizar no momento que eu quiser os detalhes dessa consulta. Qual foi o quadro clínico, qual foi o encaminhamento, quem foi o paciente, se teve documento clínico, quais que foram os documentos de apoio, quais foram as anotações, se houve gravação dessa consulta, certo? Então tudo isso fica aqui. E o que é legal? Essa aba, por exemplo, de documentos clínicos e a de documentos de apoio, ela pode ficar aberta após consulta por um tempo determinado. Então, o que é que eu posso fazer? Eu consigo, por exemplo, pós-consulta, pedir para o meu paciente, por exemplo, me mandar um exame do qual eu fiz e assinei uma requisição de exame durante a minha consulta. E aí, quando eu receber esse exame como documento de apoio, eu posso já fazer um novo documento clínico como profissional, já com, por exemplo, um atestado com base no que eu vi nesse exame. Então, isso evita o overhead, né, de consultas desnecessárias. Aí, o que mais? Aqui a gente tem uma aba de documentos, certo? Que possibilita a visualização de todo o histórico de documentos que o profissional emitiu para todos esses pacientes dele. Ele consegue buscar aqui, inclusive, por paciente, por data, por origem, né? Ou seja, se foi feito de maneira avulsa ou dentro de um atendimento, por tipo, né? Então ele consegue filtrar isso. O que é legal? Porque imagina só se toda vez que o médico precisasse saber qual foi o último receituário que ele passou para um determinado paciente, ele precisasse ir lá naquela visualização de agenda e achar quando foi a última consulta com aquele paciente que ele teve que enviar um documento. Então a ideia é que ele consiga fazer essa busca rápida de documentos aqui, sem ter que se preocupar com as consultas que eles estão vinculados. E esse fluxo também dá a possibilidade de emitir documentos de maneira avulsa, ou seja, sem estar vinculado a uma consulta, certo? O outro fluxo aqui é o fluxo de gestão de usuários, que no caso dos profissionais, eles só podem fazer a gestão dos pacientes, ou seja, cadastro, visualização de dados, né, exclusão, enfim, dos pacientes que eles cadastraram. Mas no caso do organizador, ele pode fazer pacientes e profissionais, e no caso do administrador, ele pode fazer administrador, organizadores, profissionais e pacientes, certo? Então isso vai subindo de acordo com a permissão do usuário. Outro fluxo que a gente tem aqui é o fluxo de histórico, que da mesma forma que os documentos permitem consultar todo o histórico de documentos que foram emitidos, tanto dentro de consultas quanto fora, o de histórico permite que a gente consulte todo o fluxo de consultas, certo? Então eu consigo não só consultar, mas consigo também gerar um reporte em PDF. Inclusive o pessoal do SUS usa bastante esse reporte para, né, reportar produtividade, etc. E aqui eu consigo filtrar, certo? Então eu consigo filtrar por período, por município, por estabelecimento de saúde, por paciente, pelo tipo de serviço, pelo status, pelo desfecho. Então, por exemplo, eu posso ver todas as de hoje que foram canceladas, né? Do dia 26 ao dia 28 aqui, que foram canceladas, por exemplo. E ele vai me mostrar, certo? A gente tem também a modalidade de telelaudo, né, que é mais uma das modalidades que foi regulamentada aí pelo Manual de Saúde Digital, onde um profissional, por exemplo, ele pode fazer todo o preenchimento de uma solicitação, certo? Então ele pode colocar aqui onde ele está, qual que é a modalidade do laudo, né, dizer que é um laudo de exame de imagem, com alta prioridade,
colocar o subjetivo e objetivo, e destinar esse laudo, né, a uma especialidade ou a um profissional específico. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, profissão médica, cardiologia, do setor geral, certo? Escolher meu paciente, colocar informações sobre ele e, por último, colocar arquivos. Então, esses arquivos vão ser os arquivos dos exames, né, que vão ser utilizados para que o outro profissional dessa especialidade que eu destinei, ele possa me fornecer um laudo assinado. Então, essa é a ideia do telelaudo. E por último, a gente tem aqui o plantão. No caso aqui, meu profissional de teste, ele está com as duas permissões, certo? Tanto de solicitante quanto de plantonista, mas geralmente o profissional vai ter uma ou outra permissão dessas. E esse plantão nada mais é do que o Manual de Saúde Digital chama de atendimento por solicitação. Então eu mostrei para vocês, né, a consulta, a interconsulta, de maneira emergencial e de maneira por agendamento, né? E agora essa é a por solicitação. O que é isso? Né? O solicitante, o profissional, ele vai entrar, ou o paciente, né? Ele vai entrar aqui, se identificar, dizer onde ele está, e ele pode fazer uma solicitação, né? No caso aqui, uma solicitação de interconsulta, ou seja, o profissional solicitando para outro profissional, né? Ele preenche os dados aqui do paciente, e aí ele vai fazer uma solicitação. Essa solicitação ela vai ficar na fila, certo? Que o plantonista, né, daquela especialidade, quando ele estiver disponível para atender, ele vai ver a solicitação e ele vai poder entrar na consulta. Ou seja, é só mais uma forma de fazer a solicitação. No lugar de ser agendamento, no lugar de ser instantâneo, é por meio de uma fila, né? Isso é muito utilizado em ambulatórios, em situações emergenciais. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial só para a gente recapitular alguns pontos, né? O sistema, então, ele permite multipapéis, desde o administrador até o organizador, profissional, paciente, certo? Lembrando que o login do paciente não é necessário. Ele pode, se quiser, logar para ver todas as consultas para as quais ele está agendado, mas ele também pode acessar diretamente pelo link de paciente, as consultas que ele for colocado como paciente. O sistema ele permite, né, a realização de teleconsultas, seja de maneira instantânea, seja de maneira por agendamento, seja por solicitação. Lembrando que quando eu falo teleconsulta, eu estou me referindo à primeira consulta, nova consulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, né? Todas essas modalidades que estão dispostas ali no manual. A gente permite o intercâmbio de documentos clínicos assinados, seja de maneira avulsa, seja dentro das consultas, e de documentos de apoio vinculados às consultas, né? Que seriam os documentos que são enviados do paciente para o médico, como exames e etc. E a gente também dá aporte, né, à realização de consultas por solicitação, que seria de fila, que é essa funcionalidade do plantão. Além disso, temos o telelaudo e todas as estatísticas, né, via histórico, management de usuário e management de documentos. Então, esse é o Wise Clinic, certo? E essa é a ideia do nosso sistema. Muito obrigado a todos.